Aleluia. Aleluia. Eu louvo-te, Senhor. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Aleluia. Nós vamos fazer 2 leituras, tá bom? De 2 capítulos da Bíblia. Aleluia. Josué, capítulo 2, versículo. Aleluia. Versículo 12. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Josué, capítulo 2, versículo 12. Todos encontrou, igreja? Todos encontraram? Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Agora, pois, jurai vós, peço pelo Senhor, pois que vós fiz benefício. Aleluia. Que vós também fareis beneficência à casa do meu Pai. E dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, de que me livrares das nossas vidas da morte. Aleluia. Agora você vai lá para ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Perdão, 16, tá? Capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Aleluia. E disse: quando ajudares no parto as hebreias, e viste sobre os aflitos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes, conservam os meninos com vida. Somente aí. Aí você vai para o capítulo 2. Aleluia. Aleluia, Jesus. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 vezes. Somente até aí. Agora feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ora junto comigo por essa palavra. E já começa a repreender toda a falta de comunhão. Que nada venha atrapalhar a tua comunhão com o Senhor. Se o irmão quiser conversar do lado, dizer, irmão, sai do meu lado, porque eu quero prestar atenção na palavra. Senhor, meu Deus, Pai querido e santo, Deus, em nome do teu filho amado Jesus. Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, a tua igreja, a tua eleita, meu Pai. Meu Deus, também quero te apresentar mais uma vez a tua palavra, Senhor. Também quero te apresentar a minha vida, meu Senhor. Meu Deus, nesse momento eu quero reconhecer, meu Deus, que eu sou barro, sou pequena, meu Senhor. Mas também reconheço, meu Deus, que esse vaso, meu Senhor, é totalmente voltado para ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, me usa, meu Senhor, como um canal de bênção, meu Senhor, nesse lugar. Meu Deus, me usa, meu Senhor, como arma, meu Deus, nesta noite, para despedaçar, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, as cadeias, as algemas, meu Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, Pai querido, nós possamos, meu Senhor, estar, meu Deus, com os olhos atentos, meu Senhor, com os ouvidos, meu Senhor, abertos, meu Pai, para a tua palavra. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu reconheço, meu Senhor, nesta noite, Pai querido, meu Deus, que eu nada sei, meu Senhor, nada posso fazer, mas eu sei, meu Senhor, que o Senhor é um Deus misericordioso. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, meu Senhor da glória, meu Deus, eu venho a diminuir, meu Senhor, eu venho a desaparecer este altar, meu Pai, para o teu Espírito Santo cresça, resplandeça, meu Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, porque queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir unicamente a tua voz nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Podeis assentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. No primeiro capítulo que nós lemos, ela fala muito de Raabe. Semana retrasada, eu trouxe a palavra, onde o Senhor lhe falava sobre as muralhas de Jericó. Onde o Senhor, naquele momento,
boas muralhas. E aí vem um momento eu quis falar de Raabe. É incrível, né, pastora? Porque aconteceu uma coisa muito interessante. Me passaram um tema, mas eu esqueci. E aí eu comecei a estudar Joquebede. Peraí, eu tenho um problema para pronunciar. E aí eu comecei a estudar. Quando foi ontem, a minha amada pastora falou, pastora, tá tudo certo com o tema? Estou estudando lá, êxito e tal. Pastora, não é esse. É Raabe. Eu, Jesus, não estudei Raabe. Mas a gente vai lá. Mas eu posso dar uma passada lá pela mãe de Moisés? Porque Deus me tocou muito forte lá na palavra lá, da mãe de Moisés. Né? E ela me fez assim viajar, porque a mãe de Moisés ela teve muita estratégia. Mas eu vou começar pela Raabe. Porque Raabe também ela foi uma mulher escolhida pelo Senhor. Uma mulher que surpreendeu muitos. Né? Para quem não sabe, Raabe ela era uma prostituta. Uma mulher de difícil acesso, que tinha acesso mais dos homens. Era uma mulher vulgar. Era uma mulher que infelizmente era uma vida fácil. Mas o Senhor escolheu. O Senhor escolheu ela. Disso eu tenho certeza, não tenho nem dúvida. Porque além de escolher ela foi uma mãe que trouxe Boaz, que teve uma descendência assim magnífica. E que dessa descendência veio Jesus. Olha a grandiosidade, né? Uma mulher prostituta, que para talvez o homem não dava nada, mas Deus deu muita coisa. É como eu e você. Talvez o homem te olhe e te ache pequena, mas o Senhor te olha e te acha grande. Talvez às vezes eu me acho pequena, uma mulher de estatura pequena, mas o Senhor me olha e me diz: olha filha, tu não é pequena, tu é grande. Tu só se torna pequena diante de mim, mas eu te deixo grande. Isso é muito bom, porque o Senhor ele não te olha como eu olho. O Senhor ele te olha de uma forma diferente, de uma forma tremenda. E o Senhor ele viu isso em Raabe. O Senhor viu que Raabe ele não era uma, para os homens dela se tratava de uma mulher qualquer, mas para Deus se importava que aquela mulher ela ia gerar alguém, e gerar alguém importante para ele, alguém que ia trazer uma geração magnífica. Mas antes de tudo isso, Raabe enfrentou muitas coisas e que muitos de nós hoje enfrentamos. Se você for ver muito, a Raabe ela não fala muito. Eu pesquisei bastante e Raabe não se fala muito sobre os filhos. Fala que ela foi uma mulher muito corajosa. Fala que ela foi uma mulher temente a Deus. Fala que ela ali lutou, perceberam quando ela conheceu o nosso Deus. Aquela mulher ela simplesmente mudou a vida dela. O Senhor naquela época, Josué ele mandou os espias à terra de Jericó. Para ir para dar uma sondada, olhar e como era. Sabe quando o Senhor ele manda você em algum lugar, você dá uma sondada? Foi assim que o Senhor fez com os espias, mandou lá em Jericó. Só que quando aqueles espias chegaram lá, eles enfrentaram uma dificuldade, como todos nós que somos servos do Senhor enfrentamos. E só que essa dificuldade não paralisou aqueles caras, não paralisou aqueles homens. E aqueles homens se depararam com quem? Uma prostituta. Olha que coisa linda. Se deram assim, olharam talvez, acredito eu, que aqueles homens olharam para aquela mulher de uma forma diferente. Aquele homem ali olhou, aqueles homens olharam para Raabe e disse: opa, ali aquela mulher ela pode nos ajudar. O passado dela, o presente dela, nem importava. Porque quando você olha para alguém e você já olha com aquele olhar de apontamento, de dedo, aí você lembra que tem 3 apontando para ti. Você olha e começa a apontar o dedo para uma pessoa e dizer: olha, aquela ali, meu Deus. Ainda que você olhe, o Senhor faça você olhar para aquela pessoa e dizer: olha, aquela pessoa vai tropeçar mais adiante. Se ela não vigiar, ela tropeça. Ainda que o Senhor te dê essa visão, mas você tem que ter todo um cuidado para não expressar isso. Porque a vida que chega na igreja, muitas das vezes, nós temos assim abraçar. Às vezes você abraça tanto aquela pessoa, mas aquela pessoa ali, ela não quer nem saber de ti, tá falando de ti. Mas nós temos que fazer o nosso papel de servo e de servo.
Nós temos que abraçar, dar amor, dar carinho, dar atenção, ainda que aquela pessoa mais adiante ela te dê a costa. Mas você tem que abraçar. Raabe naquele momento se deparou com eles. E Raabe, ela simplesmente, ela tinha escutado, ela tinha ouvido a história que Deus abriu o mar vermelho. Ela sabia das maravilhas que Deus tinha operado em meio àquele povo. E ela sabia que o momento que Josué chegasse àquela cidade, aquelas muralhas ia acontecer alguma coisa. Não ia ter muralha grande, prédio grande, não ia ter homem, não ia ter ninguém que pudesse parar Josué com seu exército. Porque ela sabia que existia um general de guerra na frente. Ela sabia que tinha um general que ia dar vitória para aquele povo. Então, aí naquele momento, Raabe fez um acordo. Porque eu acho isso maravilhoso. Porque quando você conhece Deus, a tua vida, a tua história, ela muda. Porque quando você começa a falar com Deus, começa a conhecer a Deus, não tem escolha. Ou é mudança ou é mudança. Se tu vacilar, esquece. Aí é contigo e diabo, filho. Deus, ele te dá uma oportunidade. Deus, ele te dá uma oportunidade de crescer diante dele, de amadurecer diante dele. Mas vai depender, as pessoas às vezes pensam que o Senhor é egoísta. O Senhor, ele não é egoísta e muito menos é aquele que te força alguma coisa. O Senhor, ele não força ninguém. O Senhor, ele bate na porta do teu coração e se você deixar ele entrar, ele vai entrar, ele vai sentar e vai sair contigo. Mas se você não abrir, esquece, você não vai conversar com o Senhor. Ah, mas aí quando eu estou no mundo, eu chamo pelo Senhor, ele me atende. Opa! Se fosse assim, muitos de nós não tinham saído do mundo. Muitos de nós ainda estavam ali aproveitando o mundão. Né? Porque se fosse assim, eu falasse, lógico, mas existe a misericórdia do Senhor. Porque ele sabe da sua capacidade. Mas não é porque eu sei que o Senhor é misericordioso que eu vou me aproveitar disso. Para. Porque eu sei, se tem alguém que conhece o nosso coração, eu digo que o nosso coração, ele é enganoso. Sabe aquele papo que você fala, ah, Deus conhece meu coração, Deus conhece teu coração. E a Bíblia fala que ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então não existe isso. O Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele sabia também no coração de Raabe. Ele sabia que Raabe existia algo poderoso naquela mulher. E aí ela fez um acordo. Olha, eu vou ajudar vocês, mas da mesma forma, eu imagino ela falando, né? Eu estou aqui fazendo mais ou menos como eu acredito que ela tinha falado. Olha, eu vou fazer aqui, eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou esconder vocês, mas aí, quando vocês vierem, poupa a minha família, poupa minhas irmãs, meus irmãos, poupa a minha casa, meu pai e a minha mãe. E aí também mexeu comigo, por quê? Porque Raabe era uma mulher que é onde, vamos dizer, ela não era somente, ela não foi somente uma mãe. Ela foi uma mãe espiritual para a casa dela, para os pais dela. Porque se naquele momento Raabe não se colocasse de pé, se naquele momento ela não tomasse uma decisão, não só ela, como a casa, os pais, os irmãos, iam padecer na mão do diabo. Mas aí ela teve essa coragem, essa ousadia. Não, muitos de nós temos que ter diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou orando, eu estou perseverando, eu estou buscando, eu estou clamando, Senhor, olha por mim. Mas não é aquele olhar por mim que eu vou olhar, sabe aquela situação quando você começa a clamar para o Senhor? E isso me chama muita atenção, porque nós como mãe, como pai, nós devemos ser mães e pais inteligentes. A gente não pode ser uma mãe e um pai que simplesmente faz assim, não tem uma escolha, não sabe escolher. Sabe aquele problema que fala assim mesmo, olha, eu vou deixar na mão do Senhor, o Senhor ele sabe, mas o Senhor ele sabe o que ele vai fazer. Mas ele precisa de um posicionamento meu e teu. Ele precisa que você se posicione, ele precisa que você busque, ele precisa que você tome uma direção e atitude. Porque o que você vai fazer não depende, não vai depender dele. A tua atitude, o teu posicionamento, ele vai te dar força. Se você se posicionar, se querer ficar de pé, o Senhor simplesmente ele vai dizer, opa, agora estou contigo, filha, tá de pé. E o que o Senhor fez com Jeremias, ele desce a casa do oleiro, que eu vou falar contigo, mas depois ele falou para Jeremias ficar de pé, porque uma hora a gente tem que descer perante o Senhor, e o Senhor, ele vai te colocar de pé. Aleluia. Aí o que acontece muitas das vezes, a gente não quer. A gente acha que está tudo certinho, está tudo bonitinho, Senhor, eu estou sendo usada, eu estou sendo aqui pregando, eu estou sendo usada, Deus está me revelando, Deus está me mostrando. E muitas
muitas das vezes não é assim. Nós temos que ter autodisciplina, eu sempre falo isso. Eu falo isso para o meu esposo. Nós temos que ter aquela autodisciplina. Raabe era uma mulher disciplinada. Pela história, pelo histórico dela. Porque ela sabia que ela era uma mulher que para ela talvez ela nem merecesse, né? Ali a misericórdia do Senhor. Talvez aquela Raabe ela só queria simplesmente ser ali poupada da morte. Mas o Senhor disse para ela: filha, eu não vou só te poupar, eu vou te libertar. Eu vou te dar a vida com abundância. Né? E aí o que aconteceu? A muralha ela foi derrubada, porque se tem alguém que promete e cumpre a nosso Deus, ele vai lá, promete e diz: eu vou fazer e faço. Só que teve uma garantia: olha, deixa lá na tua janela uma corda, porque ali talvez, porque sempre existe isso, não existe então, aquele problema que muitas das vezes o Senhor falou algo para nós, e aí o diabo vai querer botar o dedinho lá. E se tu não estiver vigilante e eu não estiver vigilante, esquece, perdemos. Então Raabe ela tinha que estar vigilante, porque foi feito um acordo. Você coloca uma corda lá, porque ali eles vão saber que você está lá. Vocês vão saber que aquela casa é a única casa que ficou de pé foi de Raabe. Foi a única casa, porque quando a muralha caiu, Raabe foi a única casa. E aí o que aconteceu? A casa de Raabe, os pais de Raabe, as irmãs de Raabe, os irmãos, a Bíblia fala que eles ficaram livres. Foram morar. Aí olha, uma prostituta saiu de uma terra onde ela era profana, né? E aí foi para uma terra onde morava seu cérebro. Só que a gente entende que a gente vai enfrentar as lutas não é no mundano, é na casa do Senhor. Porque infelizmente, ou felizmente, existem os apontamentos. Dentro da casa do Senhor vai ver aquele que vai te apontar, vai aquele que não vai te olhar e não vai ir na tua cara, vai ver. E que o Raabe foi diferente. Raabe teve seus problemas no meio daquele povo. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Eu acredito que Raabe ela teve muita dificuldade. Mas o Senhor já tinha preparado um futuro para ela. Raabe, o Senhor já tinha preparado algo poderoso para aquela mulher. Um futuro esplêndido. Um futuro que nem ela acreditava, mas que o Senhor acreditava. Sabe por quê? Porque quando você se volta para o Senhor, você abre o coração para o Senhor. Você deixa Ele entrar e ceiar contigo, conversar contigo. Ele deixa, Ele vai fazer morada. A palavra diz que Ele faz morada dentro do teu coração, dentro da tua casa. Então quando você abre a porta do teu coração, o Senhor vai fazer algo acontecer grandioso. Às vezes a gente olha tanto para o problema e se esquece do de Deus. Que Ele é poderoso, Ele é majestoso, que Ele pode todas as coisas. Às vezes a gente foca só no problema e se esquece, nos esquecemos que Deus Ele é magnífico. Ele é invencível. E Ele não é invisível. Ele é invencível. E aí naquele momento Raabe teve toda essa oportunidade. Saiu a Raabe, morreu a prostituta. Esqueceu a prostituta. Hoje é a Raabe, a serva Raabe. Essa mulher ela mudou a história dela. E como a Bíblia fala, ela casou. Ela casou, teve um filho, Boaz. E ali, ela teve a vida dela transformada. De uma prostituta, uma escolhida pelo Senhor, que construiu família. E não foi qualquer família, foi a família. Porque o Senhor, quando Ele pega lá no mundo, Ele faz a mudança acontecer e transforma. Quantas prostitutas, quantos bebão, quantos drogados, quantas pessoas, quantos ladrões, assassinos têm a oportunidade de mudança e mudaram. Hoje você abre aí o seu Face, as suas redes sociais, você vê aquela pessoa que não era ninguém no mundo e hoje tem testemunho magnífico, porque teve essa transformação. E Raabe, ela teve essa transformação, igreja. Ela não foi tão somente saiu, como também ela foi transformada. E é isso que o Senhor Ele quer transformar eu e você, a nossa casa. Ela quer fazer como a Raabe, ela teve um Boaz, mas ela foi mãe da casa dela. Ela tinha paz, mas ela foi aquela mulher que o Senhor levantou dentro da casa dela para lutar, para perseverar pela casa. Isso também fala de oração. Isso também fala de perseverança. Isso fala também no nosso posicionamento diante do Senhor. Porque se aquela mulher ela não se posicionasse
nada aconteceria. Mas ela se posicionou, se colocou de pé, ela disse, não, eu quero mudança. Eu quero mudança. E quando você se coloca de pé dentro da tua casa e declara, eu quero mudança, você não está afrontando o teu esposo, você não está afrontando o teu filho, o teu marido, não. Você está dizendo para o diabo, eu vou vencer. Eu vou vencer. É assim que se faz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então a Raabe teve essa mudança, igreja. E aí, nesse momento também, eu teve fui passear lá pelo Êxodo, pela mãe de Moisés, que eu não vou ficar falando muito o nome dela, porque senão eu vou me encaixar. E essa, a Joquebede, vamos seguir, tá vendo? Ela, para mim, também é um exemplo de mãe, porque ela foi uma mãe inteligente, uma mãe assim magnífica. Naquela época, Faraó, ninguém conhecia o que tinha acontecido na época de José, esquece, foi levantado por outros líderes ali, e foi esquecido o que aconteceu. Então se levantou um Faraó, e esse Faraó, simplesmente a palavra vai dizer que aquele Faraó, ele via aquele povo crescer muito. Um povo que era ali, simplesmente era escravo naquele momento, mas crescia. E aí ele começou a perceber que daquilo estava trazendo dificuldade até mesmo para ele, porque aquele povo crescia e simplesmente ele se esquecia, né? Porque quanto mais crescesse, principalmente pessoas que não eram a favor dele, ia ser ruim para ele. E aí tinha uma mulher, Joquebede, que casou com um da tribo de Levi, e aí gerou um filho. Só que naquela época foi dada uma ordem. Naquela época existiam parteiras. Parteiras, eu acredito eu, que é aquelas mulheres que vão te ajudar, te auxiliar no parto. E a Bíblia vai me falar simplesmente que naquele momento, as parteiras ali foi dada uma ordem para elas. Olha, pelo Faraó, se nascer homem, mata. Mas se nascer menina, deixa viver. E aí o que aconteceu? Simplesmente aquelas parteiras, elas ficaram assim, elas temeram. Porque aí elas deram as mulheres para dar vida, para trazer vida. Era aquela mulher que estava auxiliando alguém para viver. Então elas falaram assim, não, a Bíblia vai me dizer que simplesmente elas se negaram. Elas se negaram a fazer o que Faraó mandou. Só que também nessa mesma época, como foi dado a ordem, simplesmente naquele momento Joquebede acha de engravidar. Que coisa linda! Tinha que gerar, porque o povo gerava. E quando você gera, incomoda muita gente. Quando você está gerando algo, na presença do Senhor, então vai incomodar. Joquebede, ela estava gerando, não era qualquer alguém. Ela estava gerando alguém que ia tirar o povo do Egito, que ia livrar eles de ser escravo. Era alguém que ia fazer uma grande diferença. Então ele não estava gerando. Olha como é a coisa magnífica. Raabe gerou Boaz, que trouxe uma descendência magnífica. E agora Joquebede vai gerar quem? Moisés, que vai libertar o povo. Vai ser um instrumento na mão do Senhor para libertar o povo que era cativo. Simples assim. E naquele momento Joquebede acaba engravidando. No momento onde não podia se engravidar. Onde simplesmente ela tinha que ali ficar intacta. Opa, mas ela engravidou. E aí eu acredito que como ela engravidou, ela no mínimo, acredito eu que quando ela viu aquela situação, acredito eu que ela falou, Deus, eu engravidei, pode ser menina? Porque menino vão me matar. Mas a Bíblia vai dizer, porque naquela época eu acredito, não tinha ultrassom, né? Tinha, esquece. Essa hora aí, eu acho que tinha só as parteiras mesmo para puxar na barriga e pronto. Então não tinha essa questão de você bater uma ultrassom ali para saber o que era. E aí o que aconteceu? Joquebede deixa. A gravidez já tinha que deixar. E aí o que aconteceu? Simplesmente na hora de dar o parto. Eu acredito que aquela mulher ela foi ali, passou a gestação dela orando, pedindo para ela, olha, pedindo para Deus, meu Senhor, vem uma menina, vem uma menina, vem uma menina. E quando chega na hora, vem quem? Um menino. E aí aquela mulher, eu acredito porque a Bíblia vai nos dizer que aquele menino, ele não era simplesmente um menino. Ele não era simplesmente, não era aquele menino que você olha e diz, ele é bonito, não. É aquele menino que você olha para ele e diz, esse menino é lindo.
A Bíblia vai falar, aleluia, que ele era a coisa mais linda. Ele era uma criança não igual aos demais. Os nossos filhos são lindos, mas ele era mais. Ele era mais. E aí o Senhor, o que aconteceu? Naquele momento, por ser menina, ela começou a ter estratégia. Porque Joquebede era uma mulher inteligente. E hoje eu quero te dizer que você tem que ser inteligente. Aleluia. Você tem que pensar no futuro brilhante do teu filho. No futuro brilhante da tua filha. Você tem que olhar para o teu filho e já projetar algo para ele. Joquebede era assim. Então, quando ela olhou para Moisés e ela viu que ele era formoso, uma criança linda, maravilhosa, ela começou a projetar: opa, eu não vou deixar o meu filho morrer. Eu não vou deixar ninguém matar o meu filho. Eu acredito que ali Joquebede, ela fez algo acontecer. Ela começou a ter estratégia. E sabe aquela mulher que tem estratégia e quando ela já começa a ensinar os filhos? Porque nós, como servos do Senhor, nós temos que ensinar os nossos pequeninos. Nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho certo que tem que andar e de que maneira se comportar. Numa situação dessa, sabe o que aconteceu? Joquebede, acredito eu, que ela ensinou Miriam naquele momento. Só que a Bíblia vai me falar da seguinte forma: que ela escondeu Moisés por 3 meses na casa dela. Bebê chora. Bebê sente fome. Bebê, quando está com fome, ele berra. Ele nem grita. Ele fala logo. Então, naquele momento, acredito eu que Moisés fez igual ele por 3 meses. Mas aí aconteceu o quê? Que aí o povo começou a ter que dar um jeito. E aí a Joquebede, ela começou a ter estratégia. A palavra do Senhor vai me dizer que simplesmente quando ela começou a ter estratégia, ela disse: Senhor, eu vou fazer algo para o meu filho. Eu não posso deixar o meu filho simplesmente de qualquer maneira, eu vou fazer algo. E eu quero te dizer que você como mãe e você como pai, e ainda mais como mãe espiritual, você tem que ser uma pessoa inteligente na presença do Senhor. Você não tem que olhar para o seu filho, ou para sua filha, ou para alguém que você está sendo uma mãe espiritual. Você não pode olhar para ele de qualquer jeito. Eu, como pastora, tenho que olhar para qualquer um de vocês aqui e tenho que ver potencial. Eu olho aqui, eu sempre falo aqui: o que eu quero para os meus filhos, eu quero para os filhos de Deus. Eu olho para minha filha, eu sei que ela vai ter um futuro esplêndido, porque o Senhor já falou. Eu olho para a Angelina, eu já projeto nela: Angelina, tu vai ser uma médica, mesmo que ela não queira, eu já estou dizendo, tu vai ser uma médica, tu vai ser isso, aquilo. Esses dias aconteceu algo muito magnífico. Eu posso falar, bebezinho? Posso, porque ela é magnífica. Aconteceu algo, porque a gente tem filhos espirituais, né? Só que é uma coisa tão magnífica como eu amo a Angelina. Eu digo que ela é minha filha, uma filha de coração mesmo. Porque ela me ouve e ela tem um jeito de lidar comigo magnífico. Essa jovem, esses dias no nosso ensaio, aconteceu algo. Ela não estava nos dias dela, ela estava estressada. E aí eu acabei chamando a atenção dela. E eu tenho uma coisa de falar em casa assim, quando eu estou falando com meus filhos, chamando a atenção: você está ouvindo o que eu estou falando, fulana? Tu está escutando o que eu quero que ele fale? Sim. E eu chamei a atenção da Angelina, que foi magnífico, porque não é minha filha. É uma filha espiritual, não é minha. Mas foi uma criança, uma jovem, que respondeu da mesma forma que o meu filho e a minha filha respondem. Sim, e ela baixou a cabeça. É assim mesmo que meus filhos fazem. E aí aquilo me alegrou a alma, porque eu cheguei na minha casa e eu falei com o meu esposo. Eu chamei a atenção da Angelina da mesma forma que eu chamo a atenção dos meus filhos. E ela simplesmente disse sim. Abaixou a cabeça e pronto. Ela poderia muito bem até sentar, porque eu chamei a atenção dela numa situação, nas demais, ela não obedeceu. Isso é importante, porque quando você obedece, isso mostra o respeito que ela tem por nós. Né? Porque nós aqui nós somos pais e mães espirituais. Nós estamos aqui para exortar, nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para disciplinar. Aí entra aquela questão: você vai fazer se você quiser. Quer bênção? Todo mundo quer, né? Então, para receber a bênção, tem que obedecer.
O Senhor ele não dá bênção para pessoa rebelde, muito menos desobediente. Pessoa que não obedece os mandamentos do Senhor. A Bíblia é um mandamento. Aqui, se você for procurar sobre casamento, você vai achar. Se você for procurar sobre filho e filha, você vai achar. Se você procurar aqui tudo referente à Bíblia, você vai encontrar algo que é de alguma forma vai te beneficiar. Então aqui você vai encontrar tudo. Então quando você tem filhos espirituais, você começa a ter estratégia. Você começa a olhar para as crianças, olhar para os jovens, olhar para os teus irmãos e projetar algo. Você tem que olhar para alguém e dizer, olha, esse aí vai ter um futuro brilhante. Eu não tenho que olhar para alguém e dizer, não vai dar em nada. Eu não tenho que olhar e dizer, não, tem um futuro brilhante. Vou investir. Tem que investir. Nós, como servos do Senhor, nós temos que investir nos nossos filhos e naqueles que necessitam. Nós temos que fazer isso. Então, naquele momento, Joquebede, ela instruiu Miriam, porque a palavra vai dizer que Miriam, quando Joquebede colocou Moisés no rio, nas águas, simplesmente Miriam, ela foi atrás. Será que foi porque Joquebede mandou? Não, porque aquela menina era esperta. Aquela menina, ela sabia que tinha de fazer algo pelo irmão dela. Aquela menina, ela foi instruída pelo Senhor e instruída. Deus falou para ela, não. Joquebede falou, a Bíblia não vai me dizer também que Joquebede chamou Miriam, olha, segue essa criança. Segue Moisés e vê para onde ele vai. Não. Simplesmente ali colocaram Moisés nas águas e ali aquela menina, aquela jovem Miriam, simplesmente ela seguiu e viu. Ela teve estratégia e simplesmente quando aquela mulher olhou a criança, ela ficou encantada porque aquela criança ela era formosura total. Ela ficou muito linda. E aí o que aconteceu? Ela prontamente, opa, tem uma pessoa que pode amamentar aquela criança. Aí sabe que Deus é maravilhoso e magnífico, porque o Senhor, Ele une propósito. Olha o que aconteceu. O Senhor fez aquela mulher pegar Moisés, cuidar de Moisés. Mas aí o que aconteceu? Ela precisou de uma ama para amamentar. Chamou a mãe de Moisés, que tinha acabado de dar luz. E também sabendo da Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele sabe da tua dificuldade, da minha dificuldade, Ele vai fazer algo acontecer. Então Ele sabia também da dificuldade ali de Joquebede. O que ele fez? Simplesmente fez a mulher, a palavra do Senhor fala, que simplesmente aquela mulher pagou salário para Joquebede, para ficar com o filho dela, né, Maria? Aleluia! Porque sabia também da dificuldade, porque aquele povo era escravo. Aquele povo ali era escravo naquela terra. Então sabia-se que Joquebede tinha uma dificuldade. Mas aquela mulher, olha, era a cabeça. Aquela mulher ali, ela tinha uma mente extraordinária. Ela foi uma intercessora da casa dela, da família dela. Ela foi uma mulher que ali orou pelo filho dela, orou pela casa dela. Porque Joquebede, ela é bem falada na Bíblia. Ela não é aquela que você só passa o nome, não, é aquela que você fala. Joquebede. Então você sabe que aquela mulher foi importante na Bíblia. Então aquela mulher, o que aconteceu? Moisés foi ali, amamentou, Moisés cresceu e foi alguém que foi governar. Foi alguém que também foi ser príncipe. Olha, Moisés de escravo, porque ficou um tempo com a mãe, era escravo, ainda que tivesse lá, mas era escravo, e de escravo foi príncipe. Precisou conhecer ali a terra, o inimigo. Precisou saber como é que o inimigo ia fazer. Porque quando o Senhor chamasse ele para libertar o povo, ele tinha que saber e entender como seria aquele povo. Então o Senhor, muitas das vezes, ele te dá estratégia. Ele faz tu conhecer o inimigo. Ele faz tu conhecer a necessidade. Ele sabe, ele faz também você olhar para alguém e perceber que aquela pessoa está passando por uma situação e ele vai te dar estratégia para te usar. Ele vai te dar. Então Moisés, ele passou por tudo isso. E Joquebede, ela foi uma mãe espetacular, porque ela foi uma mãe inteligente. Nós, como mãe, nós temos que ser mãe inteligente. Uma mãe que não só pensa no seu filho, mas não pensa só dar de comer, não pensa só em dar de beber, mas é aquela que projeta algo para o filho. É aquela que olha para o filho e vê ele longe, grande. É aquele que olha para o filho e olha embaixo. Você precisa conhecer o teu filho. Eu sempre falo que nós, como mãe e como pai, nós devemos conhecer os nossos filhos. Eu sempre falo na minha casa, eu sei todos os defeitos do Leandro, do Caipora. Eu sei quando elas estão bravas, eu sei quando eles estão irritados, eu sei quando eles não estão bem espiritualmente, eu sei quando o Leandro está muito afoito, muito para cima, eu sei. E quando você olha,
a personalidade de cada um dos filhos dela. Então, tudo isso você precisa conhecer a personalidade do teu filho. Você precisa olhar para a tua filha, para o teu filho. Você precisa olhar para aquele que você é filho espiritual e entender aonde ele precisa ser moldado. Você, como mãe e como pai inteligente, você precisa olhar para eles e entender que eles precisam não somente de ajuda, mas eles precisam também ser corrigidos na hora que tem que corrigir. Você precisa corrigir, exortar o teu filho no momento que ele tem que ser exortado. O filho, nosso filho, a palavra do Senhor diz que ele, a malícia já está no coração da criança. Aí você olha para a criança, olha, é uma doçura, mas a malícia está lá. A malícia está lá, e se você não identificar que a malícia do teu filho existe, você vai corromper o teu filho, você vai acabar perdendo o teu filho. Porque você olha com tanto amor no teu filho e esquece que o teu filho, olha, ele trama, ele pensa, ele vê, ele não somente ele absorve tudo, às vezes ele absorve até o que nós falamos dentro de casa. É quando você sai da igreja ou sai de qualquer lugar e você chega na sua casa. É quando você não gosta do culto, chega na sua casa e começa a falar: não gostei do culto, ele está absorvendo. Opa, minha mão chega, quando chega do culto, está falando mal do culto, está falando mal do irmão, ele absorve. Ele absorve. Miriam absorveu coisas boas da mãe dela. Mas no final, ela não se levantou contra Moisés? Se levantou. Existe um pouquinho. E se nós não vigiarmos, ele aparece. Essa pequena malícia, ela aparece na cada um de nós. Nós temos que vigiar para que essa malícia, ela não apareça. Nós temos que vigiarmos para que essa malícia, ela não te engane. Mas nós temos que ter a certeza que o Senhor, ele é um Deus que ele nos conhece da cabeça à planta dos pés. Ele olha para você e ele sabe. Ele te conhece, então ele sabe quando você deita, então levantar, ele sabe. Então o Senhor, ele conhecia Joquebede, ele sabia que ela era uma mãe intercessora. Será que você tem sido intercessora na sua casa? Será que tu tem dobrado os teus joelhos e orado incansavelmente pelo teu filho, pela tua filha? Eu quero te dizer nessa noite que tu tem que orar, ajoelhar, clamar pelo teu filho, pela tua filha. Você tem que orar, ajoelhar. Hoje é um culto onde o tema é: mãe de joelho, filho de pé. E a pergunta que eu te digo hoje: você tem sido uma mãe inteligente? Porque essas duas mulheres, elas foram inteligentíssimas. Uma gerou que ia libertar o povo, e a outra gerou alguém que ia dar o Messias para nós, que ia gerar uma nação. Essas duas mulheres, elas têm um exemplo para cada uma de nós. Raabe dá um exemplo de quê? De uma mulher que não era nada no mundo, mas que o Senhor olhou e viu algo de importante. Assim você tem que olhar para o teu filho. Ele te dá dor de cabeça, ele te dá muito problema. Olha para o teu filho e mostra para o teu filho: meu filho, você é bênção. Profetize na vida do seu filho: meu filho, você é bênção. Você tem que olhar para o seu filho e entender que o seu filho é bênção do Senhor, é herança do Senhor para você. Então você não pode simplesmente olhar para o teu filho, mas você tem que olhar como uma mãe inteligente e dizer: o meu filho, ele tem um futuro brilhante e eu vou fazer parte desse futuro. Quantas de vocês vão fazer parte do futuro? Quantos de vocês têm feito parte desse futuro dos teus filhos? O teu filho, ele tem olhado para você como exemplo. O teu filho, ele tem olhado para você e dito: a minha mãe, ela intercede por mim. Eu quero que nessa noite você fique de pé, não como uma mãe que simplesmente chama a atenção, mas eu quero que você olhe, levante dessa cadeira e entenda que você é uma mãe intercessora, uma mãe que ora, uma mãe que clama, uma mãe que tem estratégia, uma mãe que busca, uma mãe que persevera, uma mãe que clama ao Senhor dia e noite. Uma mãe que não desiste do seu filho, não desiste da sua casa. Uma mãe que briga com o diabo a favor da sua casa. Uma mãe que persevera, que se humilha diante do Senhor pela sua casa e pelos seus filhos. Essa é a mãe. Essa é a mãe que busca dia e noite. Não é aquela mãe que vai somente trabalhar, mas é aquela que chega no trabalho, dá de comer e ora junto com o teu filho, conversa junto com o teu filho, senta à mesa com o seu filho e pergunta: meu filho,
filho, como foi o seu dia? Meu filho, você está precisando de água. Meu filho, você está precisando de ajuda. Não é aquela mãe que sai em direção ao trabalho e chega, vê uma casa bagunçada e simplesmente fica contra o filho. Você não fez isso, você não fez aquilo. Mas pergunta para o teu filho se ele está precisando de alguma coisa. Nós temos que ser esse tipo de mãe. Uma mãe inteligente. Uma mãe que exorta no momento que tem que exortar. Mas uma mãe também que ora, se ajoelha diante do Senhor e clama pela sua casa. Joquebede clamou, Joquebede ela pediu, mas teve estratégia. Mas também ela se posicionou no momento que ela até deveria se posicionar. Quando o Senhor, quando a coisa ainda estava em perigo, Joquebede simplesmente disse: agora é minha vez, eu vou me posicionar. Eu vou ali fazer algo para ajudar o meu filho, a minha casa. Eu vou ter uma estratégia, porque aquele povo vai cuidar do meu filho. Deus falou com ela, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não me diz que ali Deus falou com Joquebede fazer isso. Mas me diz que Joquebede teve essa atitude. Então não espere somente que Deus fale contigo, mas se posicione. Tome uma atitude. Quando você tomar a atitude, o Senhor ele vai te direcionar. Quando você tomar a rédea da tua casa, quando você tomar a direção da tua casa, dos teus filhos, o Senhor ele vai intervir por você e pela tua casa. O Senhor ele vai te dar a direção e o caminho que tu deve andar. O Senhor ele vai fazer você ir mais adiante como Raabe foi. O Senhor ele vai fazer você ser a intercessora da tua casa, ser a intercessora dos teus filhos. O Senhor ele vai fazer que você surpreenda o teu filho todos os dias. Quando o teu filho chegar na tua casa, ou a tua filha vai chegar na tua casa, sente com ela e vai: minha filha, eu estou aqui como intercessora. Eu estou aqui como uma mãe que te ama, como uma mãe que exorta. Não ore, não somente passe a mão nos erros do teu filho, mas exorte quando tiver que exortar. Ame quando tiver que amar. E exorte e ensine o caminho que ele deve andar. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos ao caminho que ele deve andar, o Senhor ele garante vitória. O Senhor ele garante futuro. Não é um futuro qualquer, é um futuro brigando para cada um de nós. Aleluia, vamos adorar. Aleluia.
Preciso ter um